período de grande aprendizado espiritual. Então, eu trouxe aqui hoje para a gente um tema diferente, né? Foi um tema que eu passei para casa, e a casa, dentre vários temas, escolheu esse tema. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Sócrates e Platão, que são os precursores da ideia cristã e do espiritismo, da doutrina espírita, né? Quando nós vamos estudar o Evangelho, que é um livro ali que fala das questões morais da doutrina espírita, logo no início ali, nós temos uma parte que todo mundo pula, mas que é interessante de lermos, onde Kardec traz ali um item chamado Notícias Históricas. Então, ele vai falando de vários personagens que habitavam aquela época de Jesus, e em dado momento ele vai falar sobre Sócrates e Platão, os precursores da doutrina espírita, mostrando que o mundo espiritual sempre se prepara para o advento de grandes acontecimentos. Então, nós vamos ver aqui que a vinda de Sócrates, considerado aí um dos homens mais importantes daquela época, 400 anos antes de Cristo, ela foi providencial e foi ali motivo de grande satisfação para o crescimento das ideias, para o crescimento principalmente das ideias que Jesus iria trazer posteriormente. Então, o Kardec, logo ali no início do Evangelho, vai dizer que o Sócrates, assim como Jesus, ele nunca escreveu nada, né? Ou seja, pelo menos nunca deixou nada escrito. Como Jesus, ele também teve ali a morte de um criminoso. Ele foi vítima ali do fanatismo, porque ele atacou as crenças que ele contestava ali e colocou, acima de tudo, a virtude, né, contrariando ali a hipocrisia daquele povo que habitava ali a sua época. Ele combateu ali os preconceitos religiosos e, do mesmo modo que Jesus, a quem aqueles fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, o Sócrates também foi acusado, né, ou injustamente, por aqueles fariseus que haviam ali no seu tempo, porque os fariseus existem de todas as épocas, né? Tanto na época de Sócrates, na época de Jesus, como nos dias de hoje, né? Temos vários fariseus por aí. E aí ele foi acusado ali por proclamar o dogma da unidade de Deus, ou seja, do Deus único, da imortalidade da alma, como nós acreditamos, e da vida futura. E assim como a doutrina de Jesus, só conhecemos por aquilo que os seus discípulos disseram. A de Sócrates não é diferente. Nós temos conhecimento pelos escritos aí, principalmente de Platão, que foi talvez algo aqui que nós não saibamos, mas Platão foi o discípulo que escreveu sobre Sócrates, mas não foi o melhor discípulo de Sócrates. Talvez Platão seja o mais famoso, mas não foi aquele que conseguiu representar idealmente, convenientemente, o seu pensamento. Ao contrário, Platão acaba se perdendo em algumas ideias, em alguns preconceitos que ele carregava. Então, nesse sentido, o Kardec, aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer aqui algumas ideias de Sócrates e Platão que mostra como que eles pressentiram não somente a ideia de Jesus mais à frente, mas também os princípios básicos da doutrina espírita. Então, nós vamos encontrar ali muitas informações interessantes de Sócrates e Platão, falando da vida espiritual, mas falando também sobre reencarnação, né? Quem estuda Platão já ouviu falar sobre o amor platônico, já ouviu falar do mundo das ideias que Platão faz, aí considerado um dos precursores de um método científico chamado dedução, e vai ter ali no seu discípulo Aristóteles um contraponto também. Mas é interessante notarmos que no livro A Caminho da Luz, que é um livro pouco lido pelos espíritas, mas um livro muito interessante, o Emmanuel, ele vai nos falar da organização do orbe terrestre e, de certa forma, da preparação da vinda de Jesus. Então, nesse livro, A Caminho da Luz, quem não leu, leia, é um livro muito interessante. O Emmanuel vai nos falar ali da gênese planetária. Ele vai falar da comunidade dos espíritos puros, ele vai falar ali dos primeiros tempos de habitação na Terra, a criação da Lua, da matéria. Ele vai falar de Jesus preparando todo o planeta para que a vida fosse possível. E aí ele vai falar da vida, como ela foi organizada, os primeiros habitantes da Terra, todas as formas da natureza, os antepassados do homem. E aí ele vai falar sobre as raças adâmicas, né? O sistema de Capela, os exilados de Capela, vai falar
dos espíritos que foram trazidos para cá, porque não era mais possível que eles habitassem outros orbes. Ele vai falar das características das raças, que, se bem que sabemos que raça só existe uma, né? Que é a raça humana, nós temos tonalidades diferentes de pele, apenas isso, né? Mas ele vai falar ali desse termo, ele vai usar o termo raça, vai falar das raças brancas, dos 4 grandes povos, das promessas de Jesus, vai falar dos egípcios. É muito interessante nós compreendermos quem são esses espíritos, o que eles vieram fazer aqui. Vai falar sobre a Índia, a organização ali da Índia, todo aquele processo de castas, vai falar dos indo-europeus, as migrações, enfim, tudo o que aconteceu ali, e vai falar de Israel, né, o povo judeu, perdão, o povo judeu, vai falar de Moisés, vai falar do judaísmo, do cristianismo, e vai falar da China, vai colocar ali tudo aquilo que existia, esse povo que já estava presente aqui na Terra quando os espíritos capelinos chegaram, vai falar das grandes religiões, e finalmente ele vai falar da Grécia. Paulo, que está falando tudo isso? Porque ele vai falar ali de Sócrates, né? Então, muito interessante, porque esse livro, A Caminho da Luz, lá no capítulo 10, ele vai falar sobre a Grécia e a missão de Sócrates. Então, ele vai falar ali de Atenas, Esparta, de todas as experiências necessárias, Sócrates, as provações, os discípulos. Depois ele vai falar de Roma e de Jesus, finalmente. Então, veja, em diversos trechos dessa obra, Emmanuel vai nos falar dos diversos emissários de Jesus que vieram à Terra para preparar o caminho para a vinda de Jesus e também futuramente da doutrina espírita. Então, nós vamos encontrar ali na China a presença de Forri, que era um grande missionário enviado por Jesus, que ele vai traçar ali as bases do amor e da sabedoria. Não tem uma data precisa aqui que o Emmanuel fala, apenas fala que ele viveu bem antes desses espíritos capelinos virem aqui para a Terra. Depois, Emmanuel vai nos falar de Lao Tse, que foi um grande mensageiro de Jesus ali para os chineses, e ele vai falar assim sobre Lao Tse, né? Algumas de suas afirmações nada ficam a dever aos nossos conhecimentos e exposições do pensamento religioso, né? Mostrando aqui o grande grau de evolução desse espírito. E esse espírito, ele viveu aproximadamente 6 séculos antes da vinda de Jesus e basicamente ali formou o legado para outro grande sábio da história chinesa, que já devemos, provavelmente vocês já ouviram falar, Confúcio. Confúcio, ele viveu ali 500 anos antes de Jesus, e Emmanuel vai dizer que esse espírito aqui, na qualidade de missionário de Jesus, ele teve que absorver ali várias tradições chinesas, né, se imiscuir ali no meio, de modo que ele pudesse beneficiar o país ali com o seu ensinamento, com a sua sabedoria, com a sua espiritualização. Depois, mais à frente, 400 anos aproximadamente antes de Jesus, nós tivemos ali também Siddhartha Gautama, que era conhecido como príncipe Sakyamuni. Sakyamuni é um termo que significa sabedoria. Então, era um sábio do clã ali dos Sakyas. Esse homem, né, muito rico ali, muito poderoso, abandonou tudo e foi se transformar ali naquilo que nós conhecemos como Buda. Buda, nesse sânscrito aqui, significa o desperto, né? Um príncipe ali da região do Nepal, que renunciou a tudo e foi estudar ali as causas do sofrimento humano, enfim, acabou se iluminando e deixou uma doutrina muito bonita aí para todos nós. Bom, e finalmente, chegando na Grécia ali, nós vamos encontrar Sócrates. E o Emmanuel vai dizer assim, que examinando ali a maioria espiritual das criaturas humanas, Jesus envia ali, antes da sua vinda ao mundo, uma enorme quantidade de espíritos sábios e benevolentes, né, que estavam ali aptos a consolidar a maturidade do pensamento terrestre. Então, as cidades ali estavam cheias de homens cultos, generosos, filósofos, artistas, que procuravam o tempo todo fazer uma renovação para melhorar todas as tendências da humanidade. E aí, grandes mestres, como nós sabemos, reencarnaram ali na Grécia, reencarnaram ali em Roma, formando escolas ali numerosas de sábios que, de certa forma, conduziam a direção intelectual do planeta. E a maioria desses pensadores, Emmanuel vai nos dizer, que eram enviados de Jesus para as coletividades humanas.
né? E aí eles ensinavam nas praças públicas, pregavam a verdade às multidões. Então Jesus envia a todos aqui no planeta o esforço aí de vários espíritos grandiosos, né? Como Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides, enfim. E aí o Emmanuel vai dizer que talvez o mais extraordinário desses tenha sido Sócrates, né? Para que ele pudesse fazer o coroamento ali do esforço de tantos mensageiros, né? Sócrates, ele tinha como mestre, não vou entrar aqui na biografia do Sócrates, acho que não é a nossa intenção, mas ele é filho de pais bastante humildes. Ele teve ali como mestre outro filósofo chamado Anaxágoras. Mas o Emmanuel vai dizer que o Anaxágoras aqui não chegava nem perto da sabedoria do Sócrates, né? Porque, na verdade, quem acabou instruindo foi Sócrates, instruindo o seu próprio mestre. E o Sócrates também, ele teve três discípulos, além de muitos que ele tinha, ele teve três discípulos muito famosos, né? Antístenes, Xenofontes e Platão. Provavelmente, desses três aqui, Platão seja o mais conhecido por conta da filosofia, por conta dos seus escritos, porque ele era bastante intelectualizado, mas, né, nenhum deles, conforme Emmanuel, conseguiu assimilar o seu raciocínio e as suas ideias. Depois, mais tarde, num livro psicografado pelo Chico Xavier, Humberto de Campos vai dizer que desses três apóstolos aqui, os discípulos, perdão, Sócrates, Antístenes, Xenofontes e Platão, Antístenes foi aquele que melhor assimilou o pensamento e a filosofia de Sócrates, acompanhando ele também no mundo espiritual, no plano onde ele se encontra. E aí, Emmanuel vai nos dizer que a sua vida, em dados momentos, se aproxima muito da própria vida de Jesus, porque ele usa a sua palavra para esclarecer, ele confunde ali as pessoas hipócritas, ele traz novas ideias, novos sentimentos, principalmente para os jovens. Ele ensina nas praças públicas, para crianças, para jovens, e os seus ensinamentos são ideais de fraternidade, da prática do bem, colocando ali sementes de amor para a posteridade. Mas Atenas ali, apesar de ser considerado o cérebro do mundo naquela época, não consegue suportar a lição desse espírito nobre, assim como aconteceu com Jesus, lá em Jerusalém, ensinando e pregando para todos, e nós sabemos o que aconteceu. Então, o Sócrates, ele é caluniado, ele é acusado maldosamente de perverter os jovens, instigando ali a liberdade, ideias de reencarnação, etc. Então, ele vai preso, ele é humilhado, mas de forma alguma ele se acovarda diante ali das circunstâncias da sua aprovação, porque, como um espírito extremamente evoluído, ele estava consciente o tempo todo da sua missão e ele se recusa a fugir do próprio cárcere, quando em dado momento ali subornam os guardas para que esses deixassem as portas abertas para que ele pudesse fugir. Influenciado ali pelo mundo espiritual superior, conforme diz Emmanuel, ele não cede ali aos desejos humanos. E aí, quando a esposa, chamada Xantipas, ela se aproxima das grades da prisão, fazer uma observação aqui, a Xantipas era a esposa de Sócrates, ela era muito nervosa, era uma mulher extremamente nervosa. Conta-se que certa vez o Sócrates estava pregando a praça pública, e Xantipas se aproximou, começou a falar com ele, e ele não deu muita atenção, e ela começou a falar, e ele ficou quieto, não falou nada. De repente, ela pega um balde d'água e joga no Sócrates. E ele fica todo molhado na frente de seus discípulos. E aí e ela sai, brava, né? E o Sócrates olha para todo mundo e diz: meus amigos, depois das trovoadas vem sempre a chuva. Então vamos continuar aqui o nosso diálogo. Então a Xantipas, ela era muito nervosa, muito tensa, mas ela amava e admirava o seu marido. E ela fica desesperada quando vai ao encontro de Sócrates na prisão e diz a ele: Sócrates, mas os juízes te condenaram à morte. E ele diz: e o que tem de mais nisso? Eles também estão condenados à morte. Olha a sabedoria de Sócrates. Um dia eles morrerão, né? Mas a esposa diz: mas essa tua condenação ela é injusta. Soluçando ali, obviamente, desolada, né? E o Sócrates olha para ela com um olhar de paciência e diz assim: ora, e tu querias que ela fosse justa? Olha que interessante. Em outros momentos, nós vamos encontrar na literatura Xantipas dizendo assim: Sócrates,
mas o que estão falando de ti são calúnias. E o Sócrates redargue dizendo, que bom que são calúnias. Tu querias que fosse verdade? Que bom que são calúnias. Né? E aí, vejam, a sabedoria desse homem ali, resignado, tranquilo, e ele acaba ali sucumbindo à morte, e ele, segundo Emmanuel aqui, vai parar no reino dos céus aqui, né, nos planos espirituais superiores ali, sendo amparado por Jesus. Bom, sobre Platão, o Emmanuel vai dizer o seguinte, a história nos mostra aí diversos discursos de Platão, mas esse discípulo aqui nem sempre compreendeu a mensagem de Sócrates, né? Muitas vezes ele misturou a filosofia de Sócrates com o seu entendimento mundano, com as paixões do mundo, muitas vezes enveredando aqui por caminhos complicados da política, né? É um caminho que nós, espíritas, temos que tomar muito cuidado quando misturamos espiritismo com política. Nós temos que levar o espiritismo para a política, mas nunca trazermos a política para dentro da casa espírita. Não vai dar certo, né? Imagina se nós trouxermos o futebol para dentro da casa espírita. E eu sou palmeirense, e eu não gostar do Fluminense, do que torce para o Fluminense. Quando o flamenguista, né, dona Ivone, for dar palestra, eu não vou, porque eu não gosto dele. Aí a gente fica brigando por conta de time dentro da casa espírita. Então tá assim, no mundo e no Brasil. Tem até uma corrente chamada aí os espíritas de esquerda. Pelo amor de Deus, né, gente? Os espíritas conservadores, os espíritas de esquerda. No Brasil tá assim, o pessoal está se perdendo, que é exatamente o que o mundo astral inferior quer, que a gente fique brigando por coisas bobas, por coisas pequenas. Então, de novo, nós temos que levar a doutrina espírita para onde nós formos, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para a política, para o futebol, para onde nós estivermos, mas nunca o contrário. Dentro da casa espírita, nós vamos falar de amor, de caridade, de Jesus, respeitando quem pensa diferente da gente em vários setores. Política, futebol, seja lá o que for, não importa. Então, o Platão ele se perdeu um pouco nisso, tá? E também ele não soube ali, como muitos dos seus companheiros, conservar-se ali no nível de superioridade espiritual. E muitas vezes ele acha ali, ele faz uma racionalização, ele acha boas desculpas ali para justificar muitas vezes a escravidão, tá? Então, não deixou de cultivar, entretanto, alguns dos princípios cristãos legados ali pelo Sócrates, né, antecipando-se aí ao Evangelho de Jesus, que logo mais viria à frente, e também teve um grande discípulo ali, que foi Aristóteles, né? Então, nós temos Sócrates como mestre de Platão, Platão como mestre de Aristóteles, e o Aristóteles ele teve um grande tutelado, que foi Alexandre o Grande, que tinha uma grande missão aí com o planeta, de levar cultura e sabedoria para diversos povos. O espírito Humberto de Campos, pelo Chico Xavier, ele tem um livro que se chama Crônicas de Além-Túmulo. Então, é um livro muito interessante, que traz ali relatos de Humberto de Campos sobre o mundo espiritual. E tem um relato lá no capítulo 25, onde Humberto de Campos, ele conta ali o encontro que ocorreu no Instituto Celeste de Pitágoras, lá no mundo espiritual. Olha só que coisa, Instituto Celeste de Pitágoras, no mundo espiritual. Ele diz que é um palácio que foi consagrado ali a Pitágoras e que tem uma beleza extremamente indescritível com as palavras humanas, mas muito parecido ali com aqueles palácios, aqueles monumentos semelhantes às instituições gregas do passado, tá? Principalmente de Atenas. E aí Humberto de Campos conta que lá dentro estava uma multidão de espíritos ali que foram escolhidos justamente para receberem ali a palavra de Sócrates. Então, um grande público ali estava reunido para ouvir esse espírito nobre se manifestar, tá? E ali, claro, se encontravam também diversos filósofos do passado, né? Ésquines, Timeus, Símias, Anaxágoras, né? O mestre aí de Sócrates e tantos outros, e tantas figuras respeitáveis ali. E aí Humberto de Campos, ele comenta que ele não encontrou ali os discípulos
de Sócrates, nem os juízes que o condenaram à morte, né? Platão não estava ali e ele ficou impressionado, né? Por que o Platão não estaria ali, tá? Mas, enfim, ele conta que, de repente, houve uma materialização ali e, diante dos olhos deles, se materializou Sócrates, vindo do mundo espiritual superior, se materializou ali naquele mundo, e a sua figura é extremamente interessante, ele dizia assim, uma luz imensa que até dificultava a sua visão. Da sua figura, ele conta que via uma luz azulada e enchia ali o recinto de vibração com uma paz e com uma ternura. Com seus cabelos ali alvos, esbranquiçados, apresentava ali um semblante bastante jovial, bastante tranquilo, e os olhos cheios de serenidade e de alegria. E aí, Sócrates ali profere um discurso com teses bastante evoluídas, digamos assim, a ponto de Humberto de Campos, veja, Humberto de Campos, nós estamos falando aqui de um dos maiores escritores da literatura brasileira, ele fala que o povo teve dificuldade para entender o que o Sócrates falou, né? Tal era o nível de elevação aqui dos seus discursos, né? Raciocínios extremamente profundos. E aí, as suas lições, conforme ele fazia lá em Atenas, ele repetiu de novo ali, falando, mas agora com uma sabedoria espiritual, conduzindo os assuntos ali, falou sobre liberdade, falou sobre os planos divinos, etc, etc. Em dado momento, Humberto de Campos, ele se aproxima de Sócrates e comenta ali com ele assim, olha, Sócrates, será que não daria para você mandar uma mensagem lá para o povo da Terra, já que eu estou psicografando aqui pelo Chico Xavier, né? E aí o Sócrates responde de uma maneira inusitada. Ele diz assim, para quê? Seria totalmente inútil. E Humberto de Campos assusta um pouco, né? E aí o Sócrates responde dizendo assim, os homens da Terra ainda não se reconheceram a si mesmos, ainda são cidadãos da pátria, sem serem irmãos entre si. Estão mais preocupados com a política do que com o amor, né? Marcham uns contra os outros, mais preocupados com a guerra, né? Aniquilando-se os mais nobres sentimentos de humanidade. Tá? E aí Humberto de Campos, ele fala ainda, né? Mas lá no mundo existem muitas pessoas bondosas, muitos filósofos, pessoas que ficariam honradas em ouvir as tuas palavras. E aí Sócrates continua dizendo, ora, mesmo entre eles, as nossas verdades ainda não seriam reconhecidas. Quase todos estão com os pensamentos cristalizados no baú das escolas. E aí ele comenta que o Sócrates faz outros comentários, e um deles é de que o discípulo que melhor representou suas ideias foi exatamente o Antístenes. Tá? Então, veja, informações interessantes sobre esse espírito muito nobre que passou por aqui e, de certa forma, pavimentou ali o caminho para que as ideias de Jesus tivessem um eco, uma afirmação melhor quando Jesus viesse. Nós sabemos também que ali no meio do povo judeu, Jesus também envia diversos profetas, diversos espíritos nobres, e aí nós vamos encontrar no meio do povo judeu Abraão, Isaac e Jacó, que posteriormente se chamaria Israel. Enfim, o próprio Elias, um dos dos profetas, né, mais famosos, e o Moisés, ali o grande libertador do povo hebreu, considerado por Kardec ali como uma das 3 grandes revelações, sendo Jesus e a doutrina espírita as outras 2. Bom, esse item aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, notícias históricas, que falam um pouco de Sócrates e Platão, Kardec, ele faz um resumo ali das 20 principais ideias de Sócrates e Platão que estão relacionadas à doutrina cristã e à doutrina espírita. Eu recomendo que vocês leiam lá, são ideias muito interessantes sobre a alma, sobre o espírito, sobre a doutrina cristã, mas eu trouxe aqui os 3 últimos itens por considerar, são 21 itens, né? Por considerar que eles sejam talvez mais interessantes para o momento atual que nós vivemos, para as nossas reflexões. Então, o item 19, o Sócrates vai dizer assim, ora, se os médicos eles não têm sucesso quando eles vão tratar das moléstias, é porque eles estão tratando apenas do corpo e estão se esquecendo de tratar a alma. Ora,
não se achando todo em bom estado, é impossível que uma parte dele passe bem. Então, aqui Sócrates está falando que aquilo, né, que o pai da medicina já falava, Hipócrates, não existem doenças, existem doentes. E é por isso que a doutrina espírita sempre busca a cura real, que é a cura do espírito. Estar doente é um acidente de percurso. Então, a maioria das nossas doenças, elas atacam o nosso corpo, elas nos ferem de morte, porque o espírito ainda é desequilibrado. Então, a doutrina espírita, ela vai fornecer aí a chave do entendimento entre a alma e o corpo e a prova que um age incessantemente sobre o outro. Por isso que o Kardec vai falar que aqui abre-se uma nova senda para a ciência. Tá? Então, é importante nós percebermos que quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual, tudo vai ficar mais fácil de se entender. Então, esse item de Sócrates fala da questão da saúde e da doença, da questão da dor e do sofrimento e traz à tona para nossas reflexões questões relacionadas à saúde mental e física. Então, veja, Sócrates e Platão, Sócrates principalmente, vão dizer ali que a maior parte das moléstias é tratada olhando-se apenas a parte visível, apenas o corpo físico, esquecendo-se da alma. Hoje a medicina já avançou muito e nós conhecemos muito a respeito disso, acerca das doenças psicossomáticas, acerca das doenças mentais, que até algum tempo atrás eram tabu. A gente falar que tinha uma doença mental era algo terrível, né? Mas a própria ansiedade, o pânico, a depressão são doenças mentais. E está tudo bem, porque aqui na Terra ninguém é 100% saudável. Todos nós temos e apresentamos certos desequilíbrios da alma que vão se refletir no nosso corpo físico. Então, a doutrina espírita, da mesma forma, vem trazer essa reflexão, mostrando as relações que existem entre o corpo físico, que foi plasmado ali pelo espírito, e as diversas interações que existem entre esses dois. O que se faz em um, reflete-se no outro. É uma via de mão dupla. Ora, se nós lesamos o corpo físico, nós afetaremos o corpo espiritual, chamado de perispírito, tá? Eu acho que todo mundo já estudou ou já leu em algum momento isso. Nós temos um corpo físico, temos um perispírito e temos um espírito. Ou, se quisermos dizer, somos um espírito que temos um corpo espiritual chamado de perispírito e, quando estamos encarnados, temos o corpo físico. Ora, quando nós morrermos, deixamos o corpo físico aqui e no mundo espiritual só teremos perispírito e espírito. Então, Kardec, ele vai nos falar muito sobre isso, né? Ele vai dizer no livro que é o Espiritismo, que nós somos espíritos com um corpo material. E a nossa natureza ali possui também esse corpo espiritual, que é o envoltório do espírito, chamado de perispírito. E é o perispírito que vai ditar as relações do corpo com o espírito, ou seja, o binômio aqui doença-saúde. Kardec vai estudar isso lá nas questões 76 a 92 do Livro dos Espíritos. Na questão 76, ele fala a respeito dos espíritos, que são os seres inteligentes da criação, e sobre o perispírito, ele vai falar ali no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, nas questões 93 a 95, né? Que da mesma forma, se nós analisarmos uma laranja, que a casca da laranja pode ser considerado o nosso corpo físico, quando nós tiramos a casca e fica aquela parte branca da laranja, aquela parte branca é o perispírito. E o fruto ali, a essência da laranja, é exatamente o espírito que nós somos. Então, essa analogia ela é muito boa para que nós entendamos como é que isso funciona. Então, o Kardec vai falar bastante sobre isso no Livro dos Espíritos. Ele vai nos dizer ali das relações que ocorrem entre o perispírito e o corpo físico. Mas para não divagarmos muito sobre esse ponto, vamos retomar nosso raciocínio. Então, veja, se o perispírito é lesado, ele precisará se ajustar e se reequilibrar. E para isso ele precisa de um novo corpo, onde tudo aquilo que está ali marcado, impresso no perispírito, vai aparecer de novo no corpo físico. Então, vejamos, se eu maltrato o meu corpo físico hoje, com vícios, cigarro, bebida, né, algo do tipo, comida, né, a glutonia, né, se eu uso o meu raciocínio para o mal, para o crime,
o meu corpo físico morrendo, né, eu vou para o mundo espiritual com o perispírito lesado ou lesionado em diversas partes. Então, a pessoa que é usuária de vícios como o cigarro, como as drogas, terá repercussões no seu perispírito, tá? Então, se eu fumo demais, se eu sou dependente do vício do fumo, eu posso lesar a minha garganta, o meu esôfago, o meu estômago, meus pulmões, o meu coração, o meu sistema nervoso, né? Eu posso também lesar o meu cérebro usando para o mal, para o crime. Eu posso, de certa maneira, chegar ao mundo espiritual com o cérebro totalmente deformado, e aí eu vou precisar reparar isso. Isso fica muito claro quando nós estudamos o suicídio. As pessoas que se matam de uma forma muito violenta. Então, elas lesam seu perispírito, e o perispírito lesionado ou lesado no mundo espiritual, ele precisa ser reparado. E para isso, ele precisa de uma nova encarnação. É por isso que nós percebemos no mundo muitas pessoas renascendo com dificuldades. Muitos que buscaram suicídio, atentando contra o corpo físico, lesam o perispírito. E aí, podem nascer com lesões sérias na parte que for afetada pelo ato em si. E é por isso que nós vamos encontrar muitos indivíduos com problemas mentais, com hidrocefalia, os anencéfalos, buscando ali, procurando o ajuste perispiritual. Outros renascem como autistas, outros renascem com limitações aqui, acolá, em determinado setor do corpo físico. Outros vão desenvolver a bronquite, a asma, a pneumonia, um câncer. Quantas crianças já nascem extremamente ansiosas, ou nós percebemos no mundo hoje a síndrome do pânico e tantas outras dificuldades nos indivíduos. Esses transtornos mentais são fruto, geralmente, de culpas e de crimes que nós mesmos perpetuamos aí no passado. Alguns desses crimes não vieram à tona, mas estão lá na nossa consciência. Ninguém viu, ninguém sabe, mas nós sabemos. Então, é assim que, com a consciência culpada, acabamos nos desequilibrando e plasmando um corpo físico com diversas limitações do cérebro e do nosso sistema nervoso. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Daí, muitos indivíduos com medo. O medo plasma transtornos de vários matizes. O transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, a depressão, as neuroses, as psicoses, obsessões terríveis de toda a ordem, e todos estes, claro, com diferentes matizes. A ansiedade assume níveis aí que variam desde a ansiedade normal até a patológica, onde o indivíduo experimenta a sensação de morte, e a ansiedade, ela é o caminho para diversas doenças. A síndrome do pânico, a depressão, né? Tensões nervosas, problemas com cortisol, problema com adrenalina, e isso vai comprometendo todo o nosso sistema físico, né? Todo o nosso sistema emocional, e a gente acaba caindo numa vida não vivida, sofrendo demais, sem saber de onde é que vem isso. E aí podemos desenvolver outras fobias, podemos trazer conosco também a bipolaridade, da depressão, podemos trazer ali problemas muito sérios, como a esquizofrenia, podemos trazer ali também obsessores que estão no nosso campo psíquico por conta da nossa culpa. Então, tudo isso relacionado a escolhas que nós fazemos, que afetam não somente o contexto moral, mas o nosso corpo físico também. E aí a terapia é assistência psicológica para minorar os efeitos, assistência espiritual para ir à fonte do problema, ou seja, o erro, o equívoco que está lá no passado e muitas vezes o medo que nos toma de forma exagerada. Mas relembrando aqui o Sócrates e o Platão, não é o corpo que está enfermo. Essa doença está no espírito, porque transgrediu a lei de Deus. O corpo, ele só reflete o desequilíbrio. Conforme dizia Hipócrates, né, o pai da medicina, não existem doenças, e sim doentes. Joana de Anges tem um livro sensacional que trata dessas questões, que se chama Conflitos Existenciais. Ela traz ali diversos temas relacionados às nossas heranças espirituais no contexto das emoções e dos sentimentos. Outro livro chamado Plenitude, Joana vai fazer uma reflexão maior e mais profunda sobre o tema do sofrimento. Então, ela vai trazer ali as causas e os efeitos. E ela diz algo muito importante para que não nos esqueçamos. Somos herdeiros de nós mesmos. Então,
tudo remonta a uma causa. Ou seja, se sofremos agora, é porque ou estamos fazendo escolhas equivocadas aqui, nesse momento, né? Ou tem algo aí que nós fizemos lá atrás que está pedindo a reparação, que está pedindo o reequilíbrio. E aí, nesse livro Plenitude, que é um livro de leitura obrigatória para todos aqueles que querem entender acerca da dor e do sofrimento, ela vai dizer assim: o sofrimento não é imposto por Deus, é eleição de cada um, mesmo porque a intensidade e a duração do sofrimento estão na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais de cada um dentro do seu estágio espiritual. E é óbvio, né, que nós aqui encarnados sofremos, e ninguém gosta de sofrer. E às vezes a gente se revolta com Deus, às vezes a gente se rebela contra a divindade e se questiona por que estamos sofrendo, por que isso está acontecendo comigo, com um familiar meu, com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, com meu pai, com a minha mãe, com este ou aquele outro ente querido. E aí Kardec vai tratar disso lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Numa parte importante desse capítulo, Instruções dos Espíritos, o Espírito Lacordaire vai falar sobre o bem e o mal sofrer. Nós podemos escolher nos resignarmos, enfrentarmos com coragem, serenidade, ou nos rebelarmos. Se nos rebelarmos, não vai adiantar muita coisa. Mas nós queremos um remédio que tire a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa depressão, que nos tire a angústia, o peso, a opressão do peito, o sentimento de vazio, né? Não queremos sentir nada? Ok, nada mais justo. Quem tem dor quer tirar a dor, não quer sofrer. Mas nós estamos recorrendo à forma errada de solucionar essa temática. Muitas vezes buscamos ansiolíticos, antidepressivos, que são os remédios mais receitados e vendidos no mundo todo, principalmente depois da pandemia. Daí a indústria farmacêutica cresce, cresce e cresce muito mais. Com as vacinas agora, então, meu Deus, né? Mas estes não curam a nossa dor e o nosso sofrimento. Tiram a capacidade de sentirmos o sintoma, mas eles não resolvem o problema, porque a nossa causa causal está no espírito. Meu povo, não tem Rivotril no mundo espiritual, tá? Precisa de receita também. Então, se na Terra nós precisamos de uma receitinha para comprar um remédio mais forte, no mundo espiritual também não é diferente. Mas lá a espiritualidade, ela age de uma forma mais efetiva, ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos e nós precisamos entender onde é que está a causa causal de tudo. Está em nós, né? Então, essa reflexão interessante para olharmos a questão da dor e do sofrimento que está abordada aí nesses livros que comentei. No item seguinte, o item 20 lá, dessa introdução do Evangelho, Sócrates vai dizer o seguinte: todos os homens, e aqui incluindo homens e mulheres, obviamente, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Então, essa afirmação de Sócrates, ela fere a grave questão da predominância do mal na Terra, né? Olha que interessante, tá? Que sem o conhecimento da reencarnação e da destinação do nosso planeta, tá? Ela fica insolúvel, ou seja, nós temos que acreditar num Deus que é tirano, num Deus que joga dados. Nós temos que acreditar, né, que o mundo é mau e que a gente tem que se proteger de alguma maneira. Então, somente o Espiritismo resolve essa questão. Pode falar o que quiser, né? E Kardec vai falar disso exatamente nos capítulos 2, 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai tratar ali: meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, e sobre a reencarnação, o capítulo 4. Mas, enfim, por que a partir da infância que Sócrates vai dizer isso? Porque a infância é a época da inocência. Até os 7 anos de idade, a reencarnação está se efetuando. Quanta vergonha a gente passa com os nossos filhos, né? Às vezes a gente fala assim: manda falar que a mamãe não está. Aí a criança vai lá e fala: a mamãe mandou falar que ela não está. E a gente passa uma vergonha com os nossos filhos porque ela não entende o que é a mentira, né? Elas não entendem o que é isso. Porque ali está, como diz o Emmanuel, o mais novo é um trapo de terra espiritual. Então, nessa fase, o espírito ele está aberto para receber as impressões da educação moral, o afeto e o amor dos seus pais. Então, a partir dos 7 anos, a reencarnação começa a se processar e o espírito começa a mostrar quem ele é. Dos 7 aos 14, que é aquela época onde a glândula pineal ela vai começar a fazer efeito e ela vai trazer
todas as características ali do indivíduo. É onde a glândula pineal, responsável pela mediunidade, mas responsável também pela secreção dos nossos hormônios, onde a sexualidade vem à tona, onde a gente começa a tomar conta do nosso corpo e conta ali da nossa reencarnação. E dos 14 aos 21, né, onde a gente começa a fechar o processo ali chamado de adolescência, ou de puberdade, e a gente se perde um pouco porque nós não somos mais crianças, mas também não somos adultos, e também não queremos ser crianças, queremos ser adultos, e a gente não é coisa nenhuma, e a gente acaba se perdendo numa rebeldia muitas vezes. E aí nós passamos a confrontar aquilo que recebemos do 0 ao 7 dos nossos pais, e é por isso que eu sempre falo da importância da evangelização infantil na casa espírita, de levarmos os nossos filhos. Ah, mas meu filho não quer, mas não tem que querer, tem que levar, né? É óbvio que aí a casa espírita precisa olhar com carinho para essa questão, para a evangelização infantil. Se nós não temos uma evangelização infantil boa, a criança não vai querer ficar, né? Então nós precisamos saber também o que nós vamos falar para essas crianças de 0 a 7 anos, que material que nós vamos dar, dos 7 aos 14 anos, para que essas crianças também se sintam motivadas a ir para a casa espírita. Mas, para os pais, é importante que eles levem os filhos. Ah, eu não quero ir, eu quero ficar jogando videogame. Ok, né? Mas vamos pensar. Quando a coisa toda der errada no contexto moral, será que é o videogame que vai resolver a questão dessa criança, do indivíduo? Então, nós pais precisamos ser mais firmes na educação dos nossos filhos. Evangelização infantil, evangelho no lar, falar de espiritismo, para que esse indivíduo, quando ele comece a confrontar o que ele recebeu com aquilo que ele traz em si mesmo, ele não se perca nesse mundo. Porque, não nos enganemos, se nós afrouxarmos a educação moral dos nossos filhos, não vai ter jeito. Eles vão sofrer. E eles vão sucumbir perante a vida. Porque a vida é inexorável. A vida não passa a mão na cabeça, como nós, pais, muitas vezes passamos. Então, daí a afirmação de Sócrates e Platão. Passada essa fase de ingenuidade da infância, o espírito mostra-se como é. Por ser a Terra ainda, óbvio, um planeta de prova e expiação, onde o mal predomina, e é natural que os espíritos que aqui encarnem ainda se entreguem às suas tendências, aos seus apetites, mostrando o orgulho e egoísmo que trazem seus corações. E cabe a nós outros, pais, responsáveis por esses anjinhos trazidos do umbral, para que nós cuidemos e nós possamos dar ali um pouquinho mais de evangelho, né, um pouquinho mais de carinho, de amor, para que esses indivíduos, quando venham à tona, quando vem à tona a essência verdadeira deles, eles saibam que pode ser diferente, eles consigam ali confrontar, né, o evangelho, a educação moral, a questão ética, com aquilo que eles trazem nos vossos corações, tá? E é claro que aqui Sócrates, Platão, bem como Kardec, trazem à tona a questão do orgulho e egoísmo como sinal característico da humanidade, né? E, óbvio, Kardec vai estudar muito essa questão no Livro dos Espíritos, na questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta: orgulho e egoísmo. E ele fala do progresso moral, obviamente. Depois, Kardec vai ter tem uma pergunta muito interessante, que é a questão 913, que vai falar, dentre quais os vícios, entre todos os vícios, perdão, qual o mais radical? E os espíritos respondem: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Tá? E mais à frente, Kardec, perdão, numa questão anterior, que poucas pessoas leem, mas deveriam estudar essa questão com muita profundidade, que é a questão 895, Kardec pergunta assim, colocados de lado os defeitos e vícios dos quais ninguém pode se equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Podemos resumir essa pergunta assim: qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. Ou seja, cada um pensando em si mesmo, em detrimento do outro. Então, veja, os espíritos vão dizer, o verdadeiro desinteresse é coisa rara na Terra, né? E aí vai nos falar mais à frente sobre o egoísmo. E caminhando finalmente aqui para a questão final acerca de Sócrates, lá no item 21, ele vai dizer assim: ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignora. Essa afirmação de Sócrates, né, ele pode ser dita
De outra maneira, ele diz assim, foi sintetizada de alguma maneira, só sei que nada sei, né? Ou ainda, de outra forma, dizendo assim, há sabedoria em reconhecer que não sabes aquilo que de fato não sabes, tá? Então, o Platão vai completar esse pensamento de Sócrates dizendo assim, olha, tentemos primeiro tornar, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não forem, não nos preocupemos com eles, não nos preocupemos senão com a verdade. Precisamos cuidar de nos instruir, mas não de nos revoltarmos. É assim que devem proceder os espíritas com relação àqueles que são nossos contraditores, aqueles que falam mal de nós e da doutrina espírita, né? Então, nesse item aqui, Sócrates e Platão fazem uma recomendação de que não devemos emitir opinião sobre fatos que nós ignoramos, né? E que nós não nos debruçamos seriamente para avaliar, que é o que geralmente fazem com a doutrina espírita, nos acusam de várias coisas, mas, na verdade, as pessoas nunca se debruçaram sobre isso para avaliar. Está muito em moda hoje em dia, né? Qualquer coisa é fake news. As pessoas não estudam, não aprofundam, mas é fake news. Ou seja, quando a pessoa quer cancelar o outro, o pensamento do outro, é só dizer que é fake news. Mas muitas vezes esquecem de se debruçar, de aprofundar o pensamento sobre aquele fato, para que aí possamos tecer algum comentário mais nobre e aprofundar aquele assunto. Diversos detratores e caluniadores fizeram com que Sócrates fosse condenado a beber cicuta, porque ele ensinava conceitos relativos à liberdade, à reencarnação, a pensar diferente. Se fosse hoje, o Sócrates seria cancelado no Facebook, no Instagram, e seria preso por fake news, provavelmente. Tá? 70 foram os seus acusadores. Gostaria que vocês me dissessem o nome de um deles. 70. 70 juízes acusaram Sócrates. Vocês poderiam me dizer o nome de um deles? Não, né? Porque a história não fala de caluniadores e de covardes. Mas de Sócrates fala. E tu querias que fosse verdade, Xantipas? Que bom que são calúnias. Deixemos os caluniadores à mercê de sua sorte. E aí o Sócrates cumpre o seu destino porque acreditava na imortalidade da alma, na existência de um mundo espiritual, um espírito nobre que cumpriu aqui retamente a sua missão, né? Kardec, à sua época, também se vê alvejado por detratores de todos os lados, né? Kardec faz aquilo que Sócrates fez, chama a nossa atenção. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras, né? Então, Kardec mergulha nessas reflexões sobre os fenômenos. Kardec faz raciocínios impressionantes. Quem conhece a obra de Kardec sabe o que eu estou falando. O que é o espiritismo? Ele faz ali reflexões profundas sobre isso. E aí, a nós outro cabe o bom senso, né, de pensarmos. Por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado e condenado a beber cicuta, né? Então, se ficarmos dando ouvidos às calúnias, se ficarmos preocupados demais com aquilo que falam de nós, se ficarmos preocupados demais com as acusações contra a doutrina espírita, nós não vamos para lugar nenhum. Então, a doutrina espírita nos traz essas reflexões profundas, muito belas para todos nós, que esclarecem e consolam os nossos corações. Para finalizarmos aqui, vejam que, se observarmos o contexto das colocações de Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita, da doutrina cristã e da doutrina espírita, nós vamos perceber que grandes espíritos, o tempo todo, eles servem de base para que a espiritualidade trabalhe de forma muito coesa e segura em relação aos acontecimentos futuros. Como eu disse no início da minha fala, vários espíritos vieram pavimentando o caminho para que Sócrates, para que aqueles filósofos pudessem falar. Depois Jesus, depois nós tivemos aqui no século XIX vários espíritos nobres para que a doutrina espírita pudesse vir, né? Então, vejam, Sócrates e Platão, João Batista e Jesus, depois, mais tarde, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, Lutero. No magnetismo nós tivemos Mesmer, Pestalozzi, Kardec,
no campo da psicologia, Myers, Freud, Jung e tantos outros grandes espíritos nobres. E recentemente Divaldo nos disse, pessoalmente, quando eu estava em San Diego, que muitos espíritos de outros planos superiores estão reencarnando nesse momento na Terra, preparando o nosso psiquismo, preparando o nosso corpo físico para que, daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, a raça humana, nosso psiquismo, também possa ser modificado. O mesmo que aconteceu lá atrás, quando Joana d'Arc libertou a França da Inglaterra, porque muitos espíritos nobres estavam reencarnando ali para que no século XIX pudessem vir ali os filósofos, os músicos, inclusive Kardec e diversos espíritos, para que a doutrina espírita pudesse vir à Terra. Então, hoje também na Terra, nós vivemos esse momento, onde espíritos muito nobres têm reencarnado, espíritos de um grau de evolução muito elevado. Ainda não vemos todos, obviamente, estamos vendo o caos e a bagunça, mas como Kardec mesmo diz, quando reformamos a nossa casa, é impossível que a bagunça e a sujeira não se instaurem, mas depois vem a reforma, depois vem a construção totalmente nova, limpa e bonita. É o que está acontecendo no nosso planeta. Então, não nos desesperemos, né? As grandes ideias, elas não surgem de imediato. As que estão assentadas sobre a verdade têm precursores, têm um preparo parcial para que o caminho seja bem pavimentado. Depois, no tempo certo, Deus envia aqueles com a missão de resumir, de coordenar, de completar todos os elementos ali que estavam esparsos, de reunir num corpo de doutrina. Foi o que aconteceu com a doutrina espírita, é o que vai acontecer mais à frente com o nosso mundo. Então, é por isso que nós encontramos aí nas ideias de Sócrates e Platão as bases da doutrina cristã e da doutrina espírita. Bom, pessoal, eu vou terminar por aqui. Podíamos falar muito mais sobre esses temas, né? Agradeço muito aí pela paciência, o carinho e a atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigada, presidente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Paulo por essa palestra muito rica para nós. Muito obrigada pelo seu tempo, dedicação. A casa sente sua falta presencial, mas a gente sabe que você está sempre online com seus cursos e tal, e sempre disponível aqui para nossas palestras. Muito obrigada, Paulo.